E aí, beleza? Este é o primeiro vídeo da série Fauzi Explica, uma série de vídeos que trará, sempre que possível aqui para o nosso canal, alguma informação interessante do mundo da programação que talvez você não conheça, mas que deveria. Neste vídeo vamos falar sobre CGI, não do Comitê Gestor da Internet, não, isso não, mas sim do Common Gateway Interface, uma daquelas abreviações que com frequência ouvimos ou encontramos em alguns artigos e que no final acaba passando batido. Portanto, se você for um programador web e não sabe o que é CGI, se liga nisso. O Common Gateway Interface, ou CGI, é uma especificação de interface que permite que servidores HTTP, como o Apache, por exemplo, tenham acesso a programas que estão em execução do lado do servidor. Ou seja, a dinâmica do CGI está entre o servidor HTTP e os programas do próprio servidor. É esta interface que permite que linguagens de programação como PHP ou ASP.NET, por exemplo, gerem páginas dinâmicas e entreguem para o servidor HTTP devolver para o cliente. Bom, basicamente falando, quando uma requisição chega em um servidor HTTP, este, por sua vez, pode solicitar a um programa ou mesmo a um banco de dados algum tipo de informação. Por sua vez, este programa ou banco de dados fornece ao servidor HTTP as informações solicitadas e, por fim, o servidor HTTP entrega essas informações ao cliente solicitante. É justamente neste meio de campo, entre o servidor HTTP e os programas em execução do lado do servidor, que se encontra o Common Gateway Interface. Isso significa que não importa o banco de dados ou a linguagem de programação utilizada do lado do servidor, o que importa é a passagem dos parâmetros por parte do servidor HTTP para estes programas e também a resposta destes programas para o servidor HTTP, claro, respeitando o protocolo CGI. Isso significa que qualquer programa capaz de receber parâmetros e devolver um texto estruturado em HTML pode ser usado para a criação de páginas web dinâmicas. Esta interface é tão simples que, com alguns pequenos ajustes no servidor HTTP, nós podemos criar páginas dinâmicas através de arquivos batch do Windows, por exemplo. Se você duvida, então saca só. Muito bem, agora que nós já sabemos que qualquer programa capaz de receber parâmetros, processar esses parâmetros e devolver um texto dentro da estrutura necessária para a comunicação CGI, é possível, com base nesse programa, criar páginas web dinâmicas. E o nosso desafio vai ser criar uma página web dinâmica utilizando um arquivo batch. É uma coisa bem inusitada, é claro que batch não é a dica do ano para quem quer desenvolver páginas web. É só realmente para demonstrar que uma tecnologia capaz de receber parâmetros e devolver texto é capaz de se integrar com o servidor HTTP. Então vamos lá. Eu vou criar aqui na minha área de trabalho um arquivo chamado index.batch e aqui dentro eu vou editar, pode ser com bloco de notas ou um editor de código fonte qualquer. Para facilitar, eu vou colar aqui dentro um código batch, que é bem simples. Basicamente, aqui eu desabilito o retorno do comando echo. Depois, na sequência, eu faço a impressão aqui do content type text/html, que é justamente o que indica para o servidor HTTP como que o conteúdo que a linguagem aqui vai cuspir deve ser interpretada lá pelo servidor HTTP. Então, nesse caso, o content type é o text HTML. Aqui eu só faço a impressão de uma linha em branco e aqui vem o nosso comando HTML básico. Os caracteres aqui de circunflexo são apenas para escapar os caracteres de menor e maior, já que internamente no script batch esses caracteres aqui são especiais, a gente não conseguiria utilizá-los simplesmente incluindo aqui como texto. Perfeito. E o batch, ele é uma linguagem que permite receber parâmetros. A gente pode executar um script passando parâmetros. E é através do porcentagem 1, porcentagem 2, porcentagem 3 que podemos recuperar esses parâmetros enviados para um script batch. Portanto,
a nossa página ela vai executar um texto aqui, vai exibir um texto e vai mudar a cor de fundo de acordo com o parâmetro passado pela URL do navegador. Então perceba, nós conseguimos enviar um parâmetro, recuperar esse parâmetro lá no servidor HTTP, enviar esse parâmetro para o nosso script batch, o nosso script executa essa informação, gera esse texto e devolve para o servidor HTTP esse conteúdo com a instrução Content Type Text HTML. E aí o servidor HTTP vai conseguir interpretar isso e devolver para o cliente. Simples assim. Só para fazer um teste, eu vou abrir aqui o CMD, vou acessar aqui o nosso arquivo index.bat e eu vou passar um parâmetro aqui, por exemplo, C2, que é um valor hexadecimal para o bgcolor aqui do body. Se eu der um Enter, olha só, ele recuperou esse parâmetro aqui e incluiu aqui dentro. Perfeito. Então a saída já está dinâmica, não é uma página estática, uma vez que a gente tem aqui como parametrizar os conteúdos dessa página a partir de parâmetros, ok? Perfeito. Eu estou aqui com o Champ instalado, vou abrir aqui o Explorer e vou colocar lá dentro do diretório público do Champ o nosso arquivo. Vou fechar aqui essas páginas, vou recortar o arquivo, Ctrl X, Ctrl V e vamos lá em localhost verificar aqui o que aparece. Olha só, o arquivo já aparece aqui para nós. Se eu clicar aqui, ele vai tentar fazer o download, porque o MIME-Type está preparado para configurar arquivos.bat como arquivos de download, não de processamento. Então nós vamos só fazer alguns ajustes nas configurações do Apache para, ao invés de forçar o download, forçar a execução do script, ok? Então vamos lá. Vou voltar aqui no Explorer, vou lá no diretório do Apache, conf, aqui em MIME-Types, vou abrir também com o editor de código-fonte e vou procurar a instrução application xms download. Olha só, quando essas extensões aqui são executadas, ele trata o retorno dessas informações forçando o download. Então eu vou comentar isso aqui para não forçar mais o download, forçar a execução. Cuidado se você estiver trabalhando aí com uma aplicação que esteja publicada na web, porque uma pessoa de fora poderia executar um script dentro do seu servidor se essa linha aqui for comentada. Então bastante atenção, hein? Eu estou comentando apenas para demonstrar aqui como que nós poderíamos usar um arquivo batch para gerar uma página dinâmica. Perfeito, salvei. E aí a próxima instrução que eu vou fazer aqui é colocar a extensão .bat como um handler. Vou adicionar ela no handler de execução para que ela possa ser processada. Então lá no Apache de novo, vou aqui no arquivo http-conf, vou pesquisar aqui pelo add handler, perceba que aqui já tem algumas informações já, olha só, per e asp, e aí eu só vou adicionar aqui .bat. Perfeito, fiz isso, vou reiniciar o servidor, subiu, perfeito, vamos executar agora. E olha só, trouxe para nós o conteúdo dentro do nosso arquivo .bat. E se eu vier aqui e passar um parâmetro, por exemplo, a cor vermelha em hexadecimal, tá lá, ele configura para nós a cor do nosso background. Simples assim. Então, sintetizando o que aprendemos aqui nesta aula, se um programa for capaz de receber parâmetros, interpretar esses parâmetros e devolver uma página, um arquivo TXT com as informações básicas de HTML, vamos voltar aqui, ó, como é o caso do nosso script em batch, ele é capaz de se integrar com o Apache ou com os servidores HTTP em função do CGI, da forma como o HTTP se comunica com aplicações locais do servidor. Se você utiliza o Linux ou o macOS, você pode tranquilamente criar páginas dinâmicas
utilizando o Shell. Se você curtiu esta aula, então se inscreva no nosso canal e fique por dentro dos próximos conteúdos que vamos disponibilizar aqui.